Era um daqueles momentos que parecem suspensos no tempo. A contagem regressiva tinha zerado, o relógio marcava 0. Mas no plenário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a votação não havia terminado. Os olhos estavam cravados em um único painel, o placar eletrônico. E mesmo com a sensação de que tudo já estava decidido, ainda faltavam 25 votos. O clima era de expectativa e vigilância total. A tela mostrava o que muitos jamais imaginaram ver: um apoio quase unânime. Republicanos e democratas votando lado a lado para abrir os arquivos do caso que, por anos, atormentou a consciência pública e assombrou os corredores do poder. O caso Epstein. Os números piscavam no telão. Um voto aqui, outro ali. E então, uma interrupção. Um não. Mas ninguém sabia ao certo se era um voto consciente ou mais um daqueles erros técnicos que os parlamentares frequentemente corrigem segundos depois. Porque nessa votação, cada segundo, cada clique, cada sim ou não carregava um peso que ultrapassava a política. Era como se pela primeira vez o próprio Congresso estivesse se olhando no espelho e decidindo se continuaria acobertando ou se finalmente daria um passo rumo à verdade. Ali, Vatitali, repórter presente no local, avisava ao vivo: o voto não estava finalizado. Enquanto o martelo não batesse, tudo podia mudar, inclusive aquele voto negativo. Era o momento em que o Congresso inteiro prendia a respiração. Ronny Jackson, parlamentar do Texas, apareceu apressado, se justificando. Admitiu que cometeu um erro, que havia apertado o botão errado. Retirou o voto contrário, e isso só reforçava o clima instável de uma sessão que parecia mais uma roleta russa política do que uma deliberação. Mas não era simples. Era a primeira vez em anos que a Câmara dos Deputados decidia se os arquivos secretos de Jeffrey Epstein seriam finalmente abertos. Arquivos que podem revelar nomes, redes, cumplicidades. Arquivos que podem mudar a história. E o que estava em jogo não era só o conteúdo das pastas confidenciais, mas o próprio compromisso de uma nação com a justiça e com suas vítimas esquecidas. Por trás das câmeras, dentro do plenário, o movimento era frenético. Equipes de jornalistas corriam de um lado para o outro, tentando confirmar se os últimos indecisos iriam votar, se os nãos persistiriam, ou se transformariam em um sim histórico. Ali, na linha de frente, os olhos se voltavam para a figura do presidente da Câmara. Ele era o único que tinha o poder de encerrar a votação, mas não o fazia. Esperava, calculava, dava tempo para que até o último deputado pudesse registrar sua posição. E essa espera falava mais alto do que qualquer discurso. Nesse intervalo tenso, os bastidores fervilhavam. Havia um burburinho crescente de que o voto passaria. Não por maioria, mas por um mecanismo especial conhecido como suspensão das regras. Era um atalho raro, reservado a votações urgentes ou de consenso excepcional. E o mais surpreendente, essa movimentação foi liderada pelo próprio presidente da Câmara, que decidiu acelerar o processo sem esperar que o pedido de liberação fosse amadurecido por completo. Ou seja, ele sabia que os números estavam do lado da transparência. Sabia que segurar esse processo poderia se transformar em um desastre político. Enquanto isso, no outro lado da cidade, a Casa Branca começava a mudar de tom. O fim de semana havia sido agitado. Os corredores da sede do Poder Executivo norte-americano começaram a sentir a pressão. Até então, o apoio do governo à liberação dos arquivos era tímido, quase nulo. Mas com o avanço da votação e o sinal claro de que até os republicanos mais resistentes estavam mudando de lado, o cenário mudou. Parlamentares que até dias atrás ignoravam o tema ou se escondiam atrás de discursos técnicos, agora afirmavam com convicção que iriam votar a favor. O sinal era claro: se o governo não quisesse sair perdendo politicamente, precisava se alinhar ao novo consenso. Era o tipo de movimentação que não se vê com frequência em Washington, e muito menos com um tema tão explosivo. A votação seguiu. A estratégia da liderança da Câmara era evidente. Com o apoio crescendo a cada minuto,
O presidente decidiu não esperar mais. Não precisaria do amadurecimento do requerimento. A petição já havia passado de 200 assinaturas. O apoio estava consolidado. Ele olhou para os aliados e declarou: "Vamos colocar para votar agora." E a votação começou. Foi rápida, intensa e simbólica. Não apenas pelo número de votos favoráveis, mas pelo que eles representavam. Era uma demonstração pública de que o Congresso dos Estados Unidos estava, ao menos por hoje, disposto a ouvir as vítimas, a encarar a dor, a expor os nomes. Mesmo assim, o fantasma da dúvida ainda pairava. Um voto em vermelho ainda pulsava no painel. Clay Higgins, um parlamentar conservador, insistia em manter sua posição contrária. Repórteres corriam pelos corredores do Capitólio tentando encontrá-lo. Queriam entender se era um voto de convicção, um erro, uma provocação. Queriam arrancar dele alguma justificativa. E conseguiram. Higgins não apenas confirmou o voto negativo, como divulgou uma declaração pública. Afirmou que sempre foi contra o projeto. Disse que, na forma como foi apresentado, ele permitiria uma liberação indiscriminada de documentos sigilosos e, em suas palavras, colocaria em risco a vida de pessoas inocentes. Para ele, o método correto seria manter a investigação sob o controle do Comitê de Supervisão da Câmara, onde o ritmo é mais lento, mas o controle político é maior. A mensagem estava clara. Ele não era contra a investigação em si, era contra a forma como ela estava sendo conduzida. Ainda assim, ficou isolado, sozinho no painel. 427 votos a favor, um voto contra. E o peso desse único voto ecoou com força, porque mais do que um número, Higgins representava uma resistência que ainda existe, uma força que prefere o sigilo à exposição, o controle à transparência. Mas naquele momento, sua posição virou nota de rodapé, porque o Congresso havia falado. E falado alto, o martelo desceu. A votação foi encerrada e a autorização para a divulgação dos arquivos Epstein foi aprovada com maioria esmagadora. Era oficial. Pela primeira vez, o Congresso abria caminho para que os arquivos que durante anos ficaram trancados em cofres fossem liberados ao público. Era o início de uma nova etapa, mas não o fim. A batalha agora vai ao Senado. E ali, o jogo muda completamente. A multidão começava a reagir. Não era uma multidão ruidosa, mas sim atenta. As redes sociais explodiam. Comentários surgiam em tempo real. Rostos emocionados, vítimas antigas, ativistas, jornalistas, todos compartilhando a mesma pergunta. E agora? Porque abrir os arquivos é apenas o começo. O que será feito com essas informações? Quem será responsabilizado? Quem será protegido? E quem tentará sabotar o processo? Nada disso estava resolvido, mas o simbolismo daquele momento era inegável. Era como se uma porta tivesse sido arrombada por dentro, não pela pressão popular apenas, mas pela própria estrutura de poder que, em um raro momento de lucidez coletiva, escolheu não continuar encobrindo a verdade. Se você está acompanhando tudo isso com o coração acelerado, com a sensação de que finalmente algo começa a mudar, é porque essa luta também é sua. A verdade que pode emergir desses arquivos não é apenas sobre Epstein, é sobre quem somos como sociedade, sobre o que estamos dispostos a encarar, sobre que tipo de justiça acreditamos ser possível. E se você, assim como milhões de pessoas, está cansado de ver tudo sendo abafado, manipulado e silenciado, então se inscreve agora no canal, porque aqui a gente não desvia do que precisa ser dito. E esse é só o começo. Nos próximos blocos, você vai entender o que acontece agora no Senado, como a Casa Branca está tentando conter os danos, e quais nomes já começaram a tremer só com a possibilidade desses arquivos virem à tona. Se prepare. O que vem pela frente pode ser muito maior do que qualquer um de nós imagina. A votação havia terminado, mas o verdadeiro terremoto político estava só começando, porque uma decisão com esse peso não termina com o som de um martelo. Ela reverbera,
Ela arrasta consigo alianças, derruba máscaras, rompe pactos e revela o que muitos tentaram esconder por anos. E a pergunta que já circulava nos corredores do Congresso, nos grupos de bastidores, nas redações e nas conversas entre assessores, era só uma: o Senado vai ter coragem de seguir adiante? Porque apesar da esmagadora maioria na Câmara, o outro lado do Capitólio é um território mais sombrio, mais lento, mais tático. Lá, tudo depende de consentimentos unânimes, de acordos invisíveis, de articulações silenciosas que muitas vezes enterram pautas sem precisar dar explicações públicas. É lá que propostas morrem engavetadas. E agora, com os arquivos Epstein batendo na porta do Senado, a tensão se multiplica. A senadora Barbara Boxer foi direta ao comentar. Disse com todas as letras que qualquer avanço rápido agora depende de consentimento unânime. Sem isso, o processo pode travar por semanas, talvez meses. Não importa quantas vítimas clamem por justiça, não importa quantas provas venham à tona. Se um único senador decidir bloquear, tudo pode parar. E é aí que o jogo fica mais sujo, porque o Senado é o espaço dos bastidores, dos compromissos cruzados, da linguagem ambígua e dos favores antigos. É onde muitos dos nomes que circulam nas investigações do caso Epstein ainda mantêm poder, influência, dinheiro e amigos nos lugares certos. Por isso, a sensação de vitória que explodiu com os 427 votos na Câmara rapidamente deu lugar a uma nova onda de incertezas. Será que o Senado vai ter coragem de se posicionar ou vai fazer o que sempre fez? Nada. Enquanto isso, do lado de fora do Capitólio, a movimentação não parava. Equipes de TV, jornalistas independentes, ativistas por transparência, sobreviventes que até então tinham sido ignorados. Todos começavam a cercar os parlamentares que saíam do plenário. E as perguntas se multiplicavam. Quem está por trás do atraso desses arquivos? Por que demorou tanto para algo tão evidente ser aprovado? Quem se beneficiava desse silêncio? A resposta, mesmo sem nomes, estava no ar. Porque esse não é um caso qualquer. Jeffrey Epstein não era um criminoso comum. Ele era um elo entre mundos que raramente se tocam: o financeiro, o político, o midiático e o real. Era o homem que conseguia circular com naturalidade entre príncipes, presidentes, bilionários e influenciadores. Um facilitador de prazeres e negócios obscuros, e ao seu lado, Ghislaine Maxwell, sua cúmplice, sua curadora de contatos, sua parceira de segredos. Se Epstein era o operador, Maxwell era a chave que abria portas onde ninguém mais entrava. Por isso, cada pasta que será aberta agora com os arquivos liberados pode conter não apenas documentos, mas estruturas inteiras de poder. Nomes de gente que se apresentava como filantropo, mas agia como predador. Pessoas que discursavam sobre direitos humanos enquanto participavam de redes de abuso. E é exatamente por isso que, até hoje, esse caso foi abafado com tanta força. Porque ele ameaça não apenas reputações, ele ameaça a lógica de proteção mútua que mantém intactos os verdadeiros donos do jogo. E o mais perturbador disso tudo é perceber que muitas dessas pessoas ainda estão no poder, ainda tomam decisões, ainda legislam, ainda têm influência sobre o destino de milhões. Por isso, o que está em jogo agora não é apenas uma investigação, é a possibilidade de desmontar uma teia que se estende há décadas por dentro das instituições mais poderosas do Ocidente. Enquanto o Senado se preparava para receber o projeto aprovado na Câmara, do lado de fora da bolha institucional, as reações vinham em ondas. Movimentos de vítimas começaram a se manifestar com mais intensidade. Declarações públicas, cartas abertas, pressão nas redes sociais e os que sempre pareceram distantes. Agora eram confrontados com perguntas diretas. Onde você estava quando tudo isso aconteceu? O que você sabia? Por que nunca denunciou? O caso Epstein deixou de ser apenas um escândalo de exploração sexual.
para se transformar em um símbolo do colapso moral das elites. Não se trata apenas de um homem, trata-se de um sistema que protege, recompensa e cala predadores desde que eles tenham os contatos certos. E agora, com a liberação oficial dos arquivos, esse sistema corre risco. Mas junto com a expectativa pela verdade, veio também o medo. Políticos que até então haviam votado a favor da liberação começaram a se proteger com declarações cuidadosas. Diziam que defendiam a transparência, mas que era preciso respeitar a privacidade de pessoas inocentes. Outros reforçavam que nem todo nome citado num documento representa culpa. E estavam certos. Mas o subtexto era evidente. Eles sabiam que a divulgação traria efeitos colaterais, que haveria impactos reais, colapsos de reputações, demissões, investigações secundárias, e foi exatamente isso que começou a acontecer. A queda de Larry Summers, por exemplo, foi um primeiro abalo. O ex-secretário do Tesouro, ex-presidente de Harvard, se viu envolvido nas revelações e teve que se afastar da vida pública. A senadora Elizabeth Warren exigiu sua demissão da universidade. E outros nomes começaram a surgir em documentos, e-mails, registros de voo, doações, movimentações financeiras. A cada página que vazava, mais rostos conhecidos apareciam e mais medo se espalhava pelos bastidores de Washington, Nova York e Londres. O cenário era claro. A liberação dos arquivos Epstein não era apenas sobre o passado, era sobre o presente, sobre como as instituições ainda operam, sobre como é possível, em pleno século XXI, manter em segredo estruturas inteiras de exploração e impunidade. E foi por isso que o voto da Câmara, ainda que poderoso, foi recebido com desconfiança por parte dos movimentos sociais. Muitos ativistas viam na aprovação algo necessário, mas não suficiente. A liberação dos documentos era só a primeira fase. O que viria a seguir seria ainda mais difícil. Garantir que essas revelações levassem a consequências reais, que não terminassem em mais uma CPI inócua, que não virassem matéria de jornal por 3 dias e fossem esquecidas, que não servisse apenas para criar manchetes e proteger os verdadeiros envolvidos. E batalha agora era outra, era por responsabilização. E nesse ponto, os olhos se voltaram mais uma vez para Donald Trump. Porque apesar de ter declarado publicamente que Epstein era um pervertido, sua relação com Ghislaine Maxwell sempre foi marcada por ambiguidade. Em mais de uma ocasião, tratou-a com simpatia pública, e isso levantava a dúvida que muitos já não conseguem mais calar: se Epstein era de fato o que todos dizem. Porque Maxwell era tratada como amiga, como presença frequente em eventos sociais, como parte da elite. Que segredos ela carrega? Que acordos foram feitos para que ela continuasse protegida por tanto tempo? E o que o ex-presidente realmente sabia? Essas perguntas não são apenas retóricas. Elas começam a ganhar corpo à medida que novos arquivos emergem. Fotos, mensagens, listas, vídeos, um iceberg de provas que pode arrastar consigo figuras intocáveis. E não importa mais de que partido são. A sujeira agora é transpartidária. É nesse clima que o Senado precisa decidir o que fará. E enquanto isso não acontece, a tensão aumenta. A imprensa tradicional, que durante anos evitou tocar no assunto com profundidade, agora tenta correr atrás do prejuízo. Manchetes se multiplicam, programas de televisão passam a dedicar mais minutos ao tema. Mas o público não se contenta mais com versões diluídas. Querem os nomes, os documentos, as conexões. Querem saber quem sabia e querem saber por que tantos fingiram não saber. É uma cobrança que vai muito além da política. É uma cobrança moral, ética. É o reflexo de uma sociedade cansada de ser manipulada, usada, enganada. E você, que está assistindo esse vídeo até aqui, sabe exatamente o que é essa sensação. Porque por anos a verdade pareceu um sonho distante, algo sempre prestes a ser revelado, mas que nunca se concretizava. E agora que ela está batendo à porta, é impossível voltar atrás. Então me diz uma coisa,
Você também carrega essa indignação aí dentro? Você também sente que ficou tempo demais no escuro, enquanto os poderosos riam nas sombras? Comenta aqui agora. Eu esperei por isso minha vida inteira. Sua voz importa. Seu comentário pode despertar outros. Com os arquivos prestes a atravessar a última fronteira institucional rumo à luz, o que se desenhava diante dos olhos do país não era apenas uma vitória política, mas o prenúncio de um embate que poderia redesenhar os contornos da confiança pública. A Câmara havia feito seu movimento. Agora, cabia ao Senado decidir se teria a mesma coragem de mirar o abismo e não desviar os olhos. Mas a estrutura do Senado é feita de silêncios antigos, ali onde os acordos não são ditos e os vetos não precisam de justificativa pública. Cada passo é milimetricamente calculado para proteger algo ou alguém. E é por isso que a sensação de que tudo poderia ser congelado ainda pairava como um nevoeiro. Um único senador pode impedir que o projeto avance com a velocidade que o momento exige. Um único gesto de obstrução, uma única negativa de consentimento, e a verdade pode ser novamente sepultada sob o peso da burocracia e da covardia. O timing não poderia ser mais delicado. Ao mesmo tempo em que os documentos estavam prontos para avançar, novos vazamentos começaram a surgir em paralelo, como se o próprio destino estivesse tentando abrir caminhos por fora do sistema. Trechos de e-mails, listas de convidados, itinerários de jatos particulares, registros bancários e diários pessoais começaram a circular em fóruns independentes, redes sociais, plataformas descentralizadas. O que por décadas foi mantido em sigilo, agora parecia escapar por todas as frestas possíveis. E com cada novo vazamento, o escândalo ganhava novas dimensões. Nomes antes intocáveis passaram a ser mencionados com convicção. Roteiros de festas privadas, transferências vultosas de recursos para fundações de fachada, agendas suspeitas com cruzamento de datas e eventos. Tudo começava a compor um mosaico de relações que ninguém queria ver completo, mas que já não podia mais ser negado. É nesse cenário que a pressão popular se intensifica. Grupos de vítimas, coletivos de transparência e organizações de direitos civis se unem em um único coro. Os arquivos devem ser liberados integralmente e com acesso público irrestrito. Qualquer tentativa de censura, edição ou controle seletivo dos documentos será vista como conivência. A desconfiança é compreensível. Por anos, esses mesmos grupos foram ignorados, vítimas foram desacreditadas, expostas, perseguidas. Enquanto isso, os agressores sorriam em tapetes vermelhos e participavam de fóruns internacionais sobre justiça social. Essa inversão moral deixou marcas profundas. E agora, com a possibilidade real de responsabilização, esses grupos não aceitarão atalhos, muito menos desculpas institucionais. Ao mesmo tempo, dentro do próprio governo, o desconforto aumenta. Pessoas ligadas ao Departamento de Justiça se preocupam com os desdobramentos legais que a liberação pode gerar. Há o temor de que investigações paralelas sejam comprometidas, de que testemunhas sejam expostas, de que provas sejam contaminadas pela exposição midiática. Mas o outro lado da moeda é ainda mais incômodo, porque se tantos arquivos estavam prontos há anos, por que nunca foram processados? Por que tantos nomes foram ignorados nas acusações formais? Por que apenas uma parcela mínima dos envolvidos chegou a ser investigada de fato? Essas perguntas não desaparecem. Pelo contrário, se fortalecem a cada silêncio, a cada nota evasiva, a cada tentativa de minimizar o impacto da liberação. Porque agora o público não quer mais promessas, quer respostas. E é nesse ponto que a figura de Ghislaine Maxwell volta ao centro das atenções. Condenada, presa, mas ainda cercada de mistério. Muitos dos documentos mais explosivos mencionam ela como elo direto entre Epstein e seus convidados.
Ela era quem organizava, filtrava, selecionava. Sua atuação não era passiva, era estratégica, e mesmo após sua condenação, ainda há dúvidas sobre o que foi revelado, o que foi negociado e o que permanece sob sigilo. A suspeita de que Maxwell tenha feito acordos para proteger parte da rede nunca foi descartada, e a liberação dos arquivos pode confirmar ou desmentir essa teoria. Se há informações que contradizem o processo judicial ao qual ela foi submetida, isso pode significar que a justiça, mais uma vez, atuou de forma seletiva, poupando os verdadeiros chefes da rede e oferecendo uma única peça como troféu. As consequências institucionais desse processo são imprevisíveis. Já há rumores de que figuras ligadas a grandes universidades, fundações internacionais e até embaixadas estrangeiras estão sendo aconselhadas por suas assessorias jurídicas a evitar declarações públicas. Advogados estão revendo contratos antigos, blindando empresas, revisando arquivos internos, e isso, por si só, revela o grau de pânico que se espalha por entre os poderosos. Não é apenas medo de exposição, é o medo da desconstrução, de uma imagem cuidadosamente construída durante décadas. E o medo, como sempre, é o maior motor da resistência, porque quem tem muito a perder é quem mais investe no silêncio. Enquanto isso, o Senado continua em silêncio oficial. Nenhuma data foi marcada, nenhum pronunciamento claro foi feito, apenas murmúrios. E esses murmúrios já são suficientes para acender o alerta, porque sabemos como funcionam as engrenagens do sistema. Quando não querem que algo avance, não dizem não, apenas não dizem nada, e o tempo faz o resto. Mas agora, o tempo joga contra eles, porque cada dia que passa sem resposta é mais um dia em que a pressão cresce. Mais um dia em que a população se pergunta o que está sendo escondido. E quanto mais eles se calam, mais a indignação se transforma em mobilização. O que o caso Epstein representa vai muito além de um crime. É o espelho de uma sociedade que aprendeu a normalizar o abuso, desde que ele seja elegante, caro e protegido por advogados bem pagos. É a prova de que, quando os agressores vestem ternos caros e frequentam jantares de gala, a justiça hesita. Mas agora, talvez pela primeira vez, essa lógica esteja sendo desafiada. E isso acontece porque milhares de pessoas comuns decidiram não esquecer. Porque vítimas que foram desacreditadas decidiram voltar a falar. Porque jornalistas independentes, mesmo sob ameaça, decidiram continuar investigando. E porque cidadãos como você, que estão assistindo esse vídeo até o fim, decidiram que basta. O que acontecerá nas próximas semanas pode ser determinante não apenas para o caso Epstein, mas para a democracia americana como um todo. Porque se o Senado bloquear essa liberação, estará dizendo ao país que há um limite para a justiça. Que há verdades que não devem ser ditas, que há nomes que não devem ser revelados. Mas se permitir a liberação total, estará assumindo o risco de enfrentar as consequências, estará abrindo espaço para que a justiça seja de fato feita, mesmo que doa, mesmo que desmonte ídolos, mesmo que derrube instituições. E você, que caminhou conosco até aqui, tem um papel fundamental nisso. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. A verdade só tem poder quando é espalhada. E nesse momento, se cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é um ato de resistência contra o esquecimento, é um lembrete de que estamos de olhos abertos e de que não vamos mais aceitar a impunidade como regra. Se inscreve agora no canal. Aqui, a gente continua cobrindo cada passo, cada bastidor, cada voto. Porque esse caso não é só uma história do passado. Ele é o presente e pode muito bem ser o ponto de virada de um futuro que se recusa a repetir os mesmos erros. Fique atento. O Senado será pressionado. Os nomes começarão a vazar. E quando tudo vier à tona, vai ser impossível fingir que não sabiam.
Vai ser impossível dizer que não estavam avisados. E nesse dia, quando a verdade for finalmente inegável, você vai poder dizer que esteve do lado certo da história, porque a verdade está vindo e ninguém vai conseguir parar o que já começou.